A questão 1, ela fala o seguinte: determine a resistência de um PT100 a temperatura de 85,4 graus, sabendo que sua resistência elétrica obedece à equação abaixo, que é essa equação aqui, né? Onde φ é a temperatura do termoresistor e R, 0 graus, é a resistência elétrica à temperatura de 0 graus Celsius. A questão, ela deu essa equação, tá certo? Essa equação é dada. Nós temos aqui que o R0 é 100 ohms a 0 graus. Pessoal, a 0 graus Celsius, o PT100 ele tem 100 ohms. Então, isso aqui subentende-se que R0 graus, né, que seria esse valor aqui, a gente substitui por 100 ohms a 0 graus ou 100 ohms. O Rφ, que é a resistência na temperatura φ, é a resistência que eu quero encontrar na temperatura de 85,4 graus. Essa temperatura que é dada no exercício. Para range positivo de 0 a 850 graus, isso está na norma, a equação é RT é igual a R0, 1 mais AT mais BT ao quadrado, T é a temperatura, né? E o A e o B são valores que a norma já dá. Então o A é 3,91 vezes 10 a menos 3 graus a menos 1. E o B é menos 5,8 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 2. Essa equação é dada, tá certo? E essa equação para 850 graus. Quando eu quero calcular uma resistência para uma temperatura negativa, né, eu uso para a temperatura negativa uma fórmula que é muito parecida com essa primeira, só que ela tem um agregado aqui, que seria o mais C vezes, entre parênteses, T, temperatura, menos 100, fecha, vezes T ao cubo, que foi dada uma fórmula. Essa fórmula eu uso para temperaturas positivas, tá certo? Então, eu quero determinar a resistência de um PT100 na temperatura de 85,4 graus. Então, essa fórmula que foi dada, ela se aplica tranquilamente nessa situação, uma vez que a temperatura é positiva. Se eu quiser uma temperatura negativa, eu tenho que usar o quê? Uma outra fórmula, que seria essa fórmula com um agregado C a mais. Lembrando que a fórmula que foi dada, ela já tem aqui o 3,91 vezes 10 a menos 3, que na realidade, pela norma, nada mais é do que o A. É o A que é dado já na norma, 3,91 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, só substituiu. Essa fórmula que está no exercício é uma fórmula já com os valores de A e B substituídos. Aqui, você pode observar que a fórmula original ela é mais BT ao quadrado. Só que o B já é um dado, isso aí já é o valor do B. O B é negativo. Então, até foi a mesma pessoa fez uma pergunta no canal e perguntou por que aqui é positivo na fórmula e aqui ficou negativo. Porque o B ele já é um valor negativo por tabela, ele já é um valor conhecido negativo. Então, quando eu substituo aqui mais B e o B é negativo, prevalece o sinal do B. Então, ficaria menos 5,8 vezes 10 a menos 7. E aqui é o que está substituído. Então, essa fórmula aqui, ela nada mais é do que uma fórmula já conhecida por norma, apenas houve a substituição do A e o B. E lembrando que para a temperatura negativa teria que ter o C. É uma situação de substituição de valores. Aqui eu tenho o R a 0 graus, que é nada mais do que os 100 ohms. 100 ohms a 0 graus, o PT100 ele tem um valor de 100 ohms a 0 graus. Se aqui pede a resistência a 0 graus, eu coloco aqui 100 ohms. Mas substituo aqui, eu coloquei o φ ele representa aqui o valor em temperatura, então substituí por 85,4, que na fórmula original é o T, que é a temperatura, e coloquei aqui. 5,8 mantive, tudo aqui tem outro φ ao quadrado, que nada mais é do que a temperatura ao quadrado, coloquei aqui 85,4 ao quadrado, coloquei também
a unidade ao quadrado. É muito importante para que a gente saiba se a gente está calculando certo ou errado, é prestar atenção nas unidades e ver se elas, conforme eu coloco elas se cancelam entre si. Então isso vai mostrar que eu estou fazendo corretamente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o -1, aqui eu tenho a temperatura que está graus Celsius, a -1, isso cancela com isso. Aqui o porquê que está -2 graus Celsius elevado a -2, porque quando eu multiplico aqui pela temperatura elevado ao quadrado, esse graus Celsius ao quadrado, ele vai cancelar com esse graus Celsius elevado a -2, então corta, corta. Observem que mantive a unidade em ohms, que é justamente o que eu quero achar no final, é o valor da resistência em ohms. Então, veja, é muito importante analisar as unidades. Rφ 100 ohms, aqui eu tirei os valores de unidade, então aqui está 100 unidade. Aqui praticamente eu peguei e fiz as multiplicações de 3,91 vezes 10 a -3, 85,4, deu esses valores. E no final ficou 100 ohms vezes 1,32. Multiplicando 100 por isso, eu encontro o Rφ de 132,96 ohms. O valor da resistência para uma temperatura de 85,4 graus é de 132,96 ohms. Será que esse valor está correto que a gente acabou de achar? Aqui tem o site Termopares, a tabela de variação ômica do PT100. Aqui eu estou na parte de 80 a 340. Como é que funciona a tabela? Aqui tem graus Celsius, aqui as unidades e aqui as dezenas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 80, 90, 100, 110, 120 e assim vai. Qual o valor da resistência a 80 graus? 80 a 0, 80 unidade 0 seria 80 graus. O valor é 130,89 ohms. Eu estou querendo nesse exercício saber o valor para 85,4 graus. Eu não vou conseguir 85,4, mas na tabela eu consigo pelo menos saber qual o valor da resistência a 85. Então na tabela aqui, 80, unidade 5, tá vendo? Tem a flecha aqui que eu já coloquei. 80 na unidade 5, eu teria 132,80 ohms. Pelo cálculo, nós encontramos 132,96 contra 132,80. Isso a 85. Como é 85,4, nós temos um valor de resistência um pouquinho maior. Então, esse valor que nós encontramos na questão 1 está correto. Ele é muito próximo do valor que a gente estava querendo achar.